Estamos aqui mais uma vez com o programa Em Ação. Hoje, para falarmos sobre a qualidade de vida dos idosos, sobre o desafio de nós envelhecermos com qualidade de vida, mas também nós envelhecermos ou nós entendermos o envelhecimento como um direito à cidadania. Eu estou aqui hoje com duas pessoas, não só conhecedoras, né, da questão da saúde pública, da questão do envelhecimento, mas duas pessoas comprometidas com a construção da cidadania, com a construção da justiça e, no caso do tema de hoje, extremamente comprometidas com a qualidade de vida e o respeito aos idosos. Muito obrigado, Dr. Francisco Moretti, muito obrigado pela sua presença. E também aqui a minha amiga, companheira, parceira de construção do SUS em Araraquara, Eliana Naim. Dr. Francisco, o que representa políticas públicas para o idoso envelhecer com qualidade de vida? O que é preciso se fazer hoje para envelhecer com qualidade de vida? É importante assim, o acesso à prevenção das doenças crônico-degenerativas, a prevenção de doenças como hipertensão arterial, diabetes, a prática de atividades físicas. A atividade física hoje é fundamental para que o idoso possa envelhecer com qualidade de vida? É importante a atividade física para a manutenção da qualidade de vida do idoso. Um idoso que nunca, uma pessoa que nunca praticou esporte na vida, como que ela pode começar a praticar esporte hoje? Por exemplo, olha, completou aí 50, 55, 60 anos, resolveu fazer atividade física para melhorar a qualidade de vida. Qual é a primeira medida, além de procurar um médico? Começar assim gradativamente, né? Uma coisa importante, é sempre importante procurar um médico na questão da terceira idade para fazer uma avaliação clínica, para ver se não tem fatores cardiológicos de risco, mas independente disso, assim, atividade física é importante em qualquer idade para a manutenção da qualidade de vida. Mas para quem nunca participou tem que tomar cuidado para começar a prática, se inserir na prática esportiva. Tem. A prática esportiva, assim, mais competitiva seria importante, teria que ter mais cuidado, mas uma caminhada, uma atividade física mais leve não teria tanto problema. Eliana Naim, o que o SUS hoje, o que você me diz? O SUS hoje, ele se deu conta que o brasileiro está envelhecendo mais, que o brasileiro aumentou a expectativa de vida. O SUS está equipado para que as pessoas que não têm recursos, aqueles que dependem do SUS, possam envelhecer com qualidade de vida? Olha, o SUS ainda não está totalmente equipado, mas a grande preocupação, o Ministério da Saúde, através do Pacto pela Saúde, em 2006, ele já incluiu, uma das diretrizes do Ministério da Saúde, do nosso governo, é a saúde do idoso. Então, ele criou, em 2006, uma Política Nacional de Saúde do Idoso, que visa contemplar toda essa necessidade que o idoso tem. Porque a gente, como você já disse, né, e o doutor também, a gente não fica velho de uma hora para o outro. Isso é um caminhar durante a nossa vida. Qual é o grande desafio hoje do SUS? É ter estruturas que possam compreender, né, e atender adequadamente o idoso em todas as suas fases, né? O idoso é considerado, né, a partir dos 60 anos, né? Mas hoje 12% dos idosos têm acima de 80 anos. Isso é um grande problema, porque os nossos idosos ainda são idosos que têm um grande número de patologias, né? São idosos ainda doentes, né? Então, o SUS ele pensa principalmente em capacitar profissionais, que esse é um grande desafio. O segundo desafio que o SUS tem é criar estruturas intermediárias entre o cuidado hospitalar e o cuidado domiciliar, né? E também
ter equipes e estruturas como centros de reabilitação, que o idoso possa e ter lá no seu conjunto todas as atividades necessárias, né? Porque o grande objetivo, né, da saúde do idoso é o quê? É manter a autonomia e a independência desse idoso, né? Independente da gente dizer que a gente tem que cuidar das doenças crônicas degenerativas, né? O grande desafio, né, da saúde do idoso é manter esse idoso, né, independente e com autonomia, né? Então, nós queremos que as pessoas fiquem velhas, né, mas que elas possam continuar tendo essa qualidade de vida, né, e ter um total desempenho e controle sobre todas as suas atividades, sejam da vida diárias, sejam atividades da vida instrumental. Vamos ouvir um pouco o que as pessoas, nós fomos nas ruas e perguntamos o que as pessoas entendem do envelhecimento, o que elas pensam, se elas têm medo do envelhecimento ou não. Vamos ouvir o que a rua ou as ruas estão nos dizendo. Você acha que o idoso sofre preconceito? Eu acredito que sim. Eu acredito que tanto o idoso como uma série de pessoas na nossa sociedade sofrem preconceito em pontos de ônibus, no atendimento da saúde. Eu acho que eles são super desrespeitados. Eu acho que poderia haver uma política para melhorar a situação deles no país. Eu acho que sofre. Porque que nem no ônibus, senta no ônibus, não é todo mundo que dá o lugar para ele sentar, né? Então é uma coisa que eu acho que deveria a pessoa, quando entra alguém, já dá o lugar. E não é o que acontece. Geralmente os estudantes, tudo, eles ficam sentados, fazendo bagunça, não dá o lugar. Então a gente levanta, mas eles não levantam. Porque as pessoas acham que só porque é idoso eles não podem fazer mais nada, entendeu? Que eles acham que para cada idade há uma coisa certa para a pessoa se fazer, mas na verdade não é. A pessoa pode fazer o que ela quer em qualquer tipo de idade. Não tem idade para você estudar, para você ser feliz, entendeu? Sim, bastante, né? Por que você acha? Porque as pessoas hoje em dia não respeitam os idosos, né? Principalmente os mais jovens, né? Parece que esquece que um dia vai ficar velho também, né? Eu acho, hoje em dia o idoso sofre preconceito. Porque a gente vê, né, os idosos são taxados como... A maioria ficam jogados em casas de idosos, né, e abandonados pela família, né. Como se fosse uma roupa suja que a pessoa sujou e não quer usar mais. E eles ficam abandonados. Eu acho que sofrem bastante preconceito. Não, com certeza, o idoso sofre preconceito, principalmente no trânsito. As pessoas generalizam o modo de dirigir do idoso, que ele é lento, atrapalha o trânsito, eu acho que sim. Acho que ainda assim, né? Há muito preconceito em relação aos idosos, porque eles andam mais devagar, falam mais devagar, às vezes no ônibus eles demoram mais para subir, então as pessoas quando vê um idoso já discriminam, o ônibus não para, às vezes acontece muito isso. Sr. Francisco, o preconceito é uma doença? Não sei se seria uma doença, mas seria próximo disso, né? É um desrespeito muito grande, né? Os idosos que você convive, eles reclamam do preconceito? Não. Não é algo do dia a dia que eles expressam, que eles falam, que eles sentem o preconceito? Hoje na minha casa, meu neto, não sei o quê, no ônibus, eu estava numa fila de banco, isso... Porque muitas vezes o médico acaba sendo psicólogo. A gente às vezes se surpreende, né? Às vezes eu acho que existe muito preconceito, mas acho que às vezes o próprio idoso não vê que está sendo vítima de um preconceito. E nem ele percebe. E ele às vezes às vezes até inocente, né? Ele está sendo vítima de alguma coisa e às vezes é uma bondade tão grande, e às vezes está sendo vítima de um preconceito. Não tem como se defender e muitas vezes pela simplicidade da pessoa não consegue até ter a noção de que está sendo vítima desse preconceito. Talvez o pessoal de casa está perguntando mesmo que eu, você médico tão jovem, o que te levou a optar pela geriatria? Isso é uma coisa que eu escuto todo dia no consultório.
Como é que você, né, resolveu fazer uma coisa tão pesada, né, lidar com envelhecimento, com idoso? Eu não sei também, eu acho que Em que momento da formação você falou, você é geriatra? Foi acontecendo, né? Eu fiz medicina, fui fazer clínica geral e acabei me identificando, não em si com o idoso, mas... Com as patologias ligadas ao idoso? Ligados ao envelhecimento. Não tem assim nada específico, mas... não tem um porquê, mas é uma coisa que me questiona, né? E você tem muita identidade com as questões do envelhecimento? Tenho, me identifico, sim, me identifico. Mas é uma coisa que todo mundo me pergunta, mas como você... E é até curioso, né? Mas por quê? Às vezes até é uma coisa assim, mas por quê? É como se fosse estranho alguém jovem se identificar com idoso. E às vezes entra no consultório, mas eu esperava um senhor de idade, né? Como se ser geriatra teria que ser uma pessoa velha. Idosa, né? Então é uma coisa até curiosa. É um preconceito também. Pode até ser pensado como um preconceito. Mas... Eliana, o SUS, ele entende que o preconceito é uma dificuldade hoje. Primeiro da pessoa se sentir, se identificar como idosa, né? Porque às vezes as pessoas não procuram tratamento, exames, porque elas não querem se identificar como idoso porque não querem ser vítima de preconceito. Você entende que o SUS tem essa preocupação de trabalhar o fim do preconceito? Um exemplo, exame de próstata, que é uma doença, um exame típico do envelhecimento. O homem tem resistência, primeiro tem o preconceito, mas tem também a questão de ser algo vinculado ao envelhecimento. Você entende que o SUS tem essa preocupação, que existe a preocupação de enfrentar esse preconceito? Sim, porque o SUS, a história da saúde pública no país, ela sempre esteve centrada no atendimento materno-infantil, né? Então, desde que começou, ela sempre esteve preocupada o quê? Com a criança e a mulher. Com essa mudança, né, desse perfil epidemiológico, né, desse perfil, né, da nossa população, nós temos que transformar as nossas unidades de saúde, né, em unidades acolhedoras para o idoso. Saber como tratar, saber como respeitar, né? Principalmente, né, porque aqui a nossa cultura latina, estava conversando com o Dr. Francisco, em relação a isso, ela não respeita muito o idoso, a história de vida que o idoso tem. Completamente diferente, né, dos países orientais como o Japão, né, que considera, né, o idoso, né, um potencial muito grande, né, com uma sabedoria muito grande. Então, o grande investimento que o SUS tem que fazer nesse perfil é a mudança na mentalidade dos profissionais, para poder acolher, para poder tratar cada um desses problemas, né, do idoso, da pessoa que está envelhecendo, como homem, principalmente no exame, na prevenção, né, de doenças, né, saber acolher e saber captá-los para a necessidade de cuidar de sua saúde. Então, o SUS tem esse grande desafio hoje, que é na formação dos seus profissionais, para que realmente trabalhem com esse preconceito, com essa mudança que hoje a gente tem nesse perfil epidemiológico do país. Nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar para falar um pouco dos direitos dos idosos, a questão da cidadania. Mas eu quero convidar você a participar do nosso programa por meio das redes sociais. Mande para cá a sua contribuição, a sua sugestão de tema, por meio do emação@edinhosilva.com.br. Você mande a sua sugestão, evidentemente nós vamos trabalhar para que a sua sugestão se torne aqui um programa, a gente possa debater aquele tema que você acha importante. E também participe por meio do site www.edinhosilva.com.br. Inclusive, esse programa estará amanhã no nosso site. Você que perdeu o programa, não conseguiu assistir ele por inteiro, você pode ir lá no www.edinhosilva.com.br e assistir o nosso programa, que ele estará lá na íntegra. Participe também, mande contribuição, discordâncias, sugestões por meio do twitter.com/Edinho Silva. Nós vamos para o intervalo e já voltamos para que a gente possa debater
os direitos das pessoas idosas. Muito obrigado. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o programa Em Ação, hoje com dois convidados. Um convidado, o Dr. Francisco, e a doutora Eliana Onaim, conversando aqui sobre envelhecimento, envelhecer com qualidade de vida, envelhecer com respeito à cidadania. E nós vamos já iniciando o nosso segundo bloco, ouvindo nas ruas o que as pessoas entendem por respeito aos direitos dos idosos. Vamos lá. Você acha que os direitos dos idosos são respeitados? Não, eu não acho. Eu acho que os idosos, como todos, eles devem ser respeitados na lei. Eu acredito que na saúde, principalmente, que é o ramo que eu exerço, ocorre uma discriminação muito forte. Não. Tem pessoas que são mal educadas e não respeitam mesmo. Somente em ônibus, se você entra um idoso, você nunca, senhor, senta aqui, não. Você corre, senta lá e não deixa ninguém. Então tem pessoas que são mal criadas mesmo. Acho que não são respeitados, tanto no banco, às vezes as pessoas já chegam e entram na fila de idosos, já tem um atrás, ou na fila de supermercado. No ônibus, a gente sabe que eles têm um assento preferencial, mas as pessoas fingem que não vê, fingem que está dormindo, né? Às vezes os motoristas esquecem que eles têm mais dificuldade de entrar no ônibus, que deveria ter mais paciência, né? Para estar respeitando, e questões da locomoção, né? Um piso que não é adequado, né? A calçada que não está adequada a eles. Não são. Eu acho que não são. Porque, que nem você vai no supermercado, geralmente os idosos ficam na fila e também não tem lugar. Então, se você dá o lugar, costuma dar o lugar para eles, né? Ter o caixa deles, mas ele está muito cheio, então está na frente, a gente chama.
Mas já aconteceu de eu estar na fila, de eu dar o lugar e a pessoa achar ruim comigo, porque eu dei o lugar para uma senhora. Falou, não, mas eu estou na fila também esperando. E para mim eu não tenho importância, porque eu posso esperar, né? Mas você vê uma pessoa assim, com dificuldade, bem de idade, a gente tem dó, né? Mas não é o que acontece, não. Eliana, os idosos estão longe de ter seus direitos respeitados? Então, nós tivemos um grande avanço, né? No governo. Em 2003 foi criado o Estatuto do Idoso, né? Então ele prevê vários capítulos em todas as áreas, né? E um também restrito à saúde, né? Mas teve um problema, né? O Estatuto do Idoso ele não veio acompanhado de um financiamento próprio para isso. Então a gente tem grandes dificuldades, né? Agora isso, em respeito ao idoso, é um problema realmente cultural, né? Então, os seus direitos estão garantidos através desse estatuto, né? Mas nós temos grandes dificuldades no seu cumprimento, né? Até porque, né, nós tivemos que incutir, né, nas nossas crianças, nos nossos jovens, né, o valor que esse idoso tem, para que esses direitos, né, que hoje estão lá restritos a um estatuto, realmente sejam cumpridos, né? Doutor Francisco, tem um tema que eu acho importantíssimo, que às vezes... pela nossa idade a gente não dá tanta importância, mas sempre as pessoas idosas estão reclamando, que é a questão da arquitetura, né? A forma como o espaço urbano não é pensado para o idoso, né? E hoje as calçadas dificultam a locomoção, os ônibus dificultam a locomoção. Você tem encontrado acidentes com idosos provenientes desta questão arquitetônica, da forma como a arquitetura urbana não respeita o direito dos idosos? Eu acho que isso é uma questão muito importante. A arquitetura ela deve ser pensada para o idoso, não só para o idoso, mas para quem tem dificuldade de locomoção, para o deficiente físico, né? A acessibilidade é uma coisa muito importante. Os acidentes, as quedas com o idoso, são eventos de morbimortalidade muito grande. Apesar de que esses acidentes costumam acontecer mais na própria residência do idoso. Não deixa de ser importante, mas os acidentes costumam acontecer em casa, principalmente em banheiro, com pisos mais molhados, pisos escorregadios. Mas é uma questão importante em se pensar. É um fator de acidente. Vamos para mais um VT, tentar saber algo que também a gente muitas vezes não dá tanto valor, né? De que forma que no cotidiano a gente lida com os idosos. Vamos ver o que as pessoas pensam disso. Com os idosos, qual é a relação que você tem com os idosos que você convive? Uma relação, eu acho, muito importante. Na minha área, que eu sou farmacêutica, que eu estou estudando, eu quero seguir e sempre ajudar, orientando. Eu acho que eles são muito carentes, Eu acho que nossa prestação de serviço deve ser super efetiva para eles se sentirem cada vez melhor. Eu acho que a velhice deve ser um pouco difícil, então a minha função é minimizar o sofrimento deles nessa etapa. Não, sim, meus avós ainda são vivos, os 4, eles são idosos. A minha relação é boa com eles, porque a experiência que eles têm do passado não é a mesma que eu tenho do presente. A relação que eles têm com o presente não é a mesma que eu tenho com o presente. Eu acho que é uma relação bem construtiva. Tenho relação com alguns idosos, atualmente, porque eu não tenho avós, né, eles já faleceram, e é muito boa, eu vejo a relação deles, eles me tratam muito bem, têm muita paciência comigo, acho que mais do que a gente tem com eles, né, e eu acho que é muito produtivo e prazeroso, assim. Para mim é normal, eu trato assim, são todos iguais, para mim não tem diferença de idade, não tem esse preconceito de idoso comigo, bem longe. É boa. Minha mãe tem 82 anos. É boa, ela tem a cabeça boa, assim, gosta de viajar, passeia, anda muito, sabe, é sempre alegre. É isso. Bacana, eu gosto muito, principalmente de conversar, que eles contam as histórias de antigamente, falam como era antigamente, eu gosto bastante de ouvir.
o convívio com os idosos pode ser um processo de aprendizado, né? Pelo menos as pessoas que nós ouvimos nas ruas pensam assim. É um processo de aprendizado, doutor Francisco, trabalhar com o idoso? É um processo de aprendizado, sim. O que você mais aprendeu, mesmo você tão jovem nesse início de carreira, o que você mais aprendeu? Algo que te chamou a atenção no convívio com seus pacientes? Você falou, opa, eu estou aprendendo aqui agora. A gente vê, assim, os idosos estão numa fase da vida de lidar com cada vez maiores dependências, né, maiores dificuldades, né, pelas limitações que vão encontrando com o envelhecimento. Limitações físicas, muitas vezes limitações com perda de memória, dificuldades que a vida vai surgindo durante a vida desses idosos. E, diante dessas adversidades, muitas pessoas idosas sabem lidar com grande assim, capacidade de enfrentamento disso. A gente tem grandes surpresas, né, de como muitas pessoas sabem lidar com isso. A perda de memória, ela vem... Qual o processo de envelhecimento que gera a perda de memória? Porque a gente às vezes é tão jovem e perde a memória tão fácil também. A questão da memória tá muito em voga, né, hoje em dia, com a questão da doença de Alzheimer, né, que é um grande medo, uma patologia que tem se falado muito hoje em dia, né? E essa questão muitas vezes não é vinculado só a essa doença, né? A questão da memória às vezes está ligado a outras questões, como o estresse, e muitas outras patologias. Idoso, o que pode caracterizar, por exemplo, claro, nós estamos falando aqui até por uma forma de descontração, mas é evidente que a gente às vezes, né, no auge da nossa atividade física ainda, você perde a memória por fatores pontuais. Mas para o idoso, o quanto que é difícil para ele perceber que ele está ficando esquecido, né? O que gera, o que pode ser feito para evitar esse processo de esquecimento que caracteriza, por exemplo, uma anomalia, né, do envelhecimento? O esquecimento é um sintoma, né, que pode acontecer com uma pessoa jovem e pode acontecer com um idoso. Esse esquecimento muitas vezes está ligado a questões emocionais, questões de estresse. Agora, quando acontece no idoso, começa a ser um pouco mais preocupante, não por ser já uma patologia, mas porque a gente deve prestar um pouco mais atenção. Porque na faixa etária da pessoa idosa, a incidência de doenças relacionadas ao esquecimento é maior. Então tem que se descartar as doenças. Então costuma se orientar que não deve se menosprezar o esquecimento no idoso. Dizer assim, o esquecimento é da idade mesmo, isso é da idade, isso vem porque está envelhecendo e é por isso mesmo. Deve-se dar uma atenção ao esquecimento e procurar esclarecer, saber o que é. Porque muitas vezes pode ser alguma coisa benigna, mas pode ser uma patologia mais importante, pode ser alguma coisa reversível, ligado a uma alteração hormonal, ligado a outras questões infecciosas, algumas outras doenças, ou mesmo uma doença degenerativa, como a doença de Alzheimer, que se deve fazer um tratamento mais precoce possível, né, para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, é essa a questão em relação ao esquecimento. Eliana, eu queria que você falasse um pouco das políticas públicas, né? Você falou, né, das últimas formulações do SUS, o próprio Estatuto do Idoso, mas em termos de políticas públicas, por mais que a saúde tenha avançado na área do idoso, nós estamos muito aquém de um país que tende a envelhecer cada vez mais, né? Sim, né? O principal fator aí nós temos essa mudança desse paradigma, né, que a gente tem que sair do materno infantil e ir para essa faixa etária. Mas a gente teve grandes avanços. O Estatuto do Idoso foi essa Política Nacional de Saúde do Idoso. A outra coisa foi a distribuição, que também começou em 1999, né, em relação à distribuição gratuita para os portadores de Alzheimer dos medicamentos.
Em 1999 também foi garantido ao idoso internado o acompanhante, né? Então a gente teve alguns avanços, né? Agora, hoje a gente tem, inclusive, né, quem mais afeta a doenças crônicas degenerativas são os idosos. A gente tem a distribuição gratuita, né, dos medicamentos para hipertensão e diabetes, né? Mas ainda falta muito, porque falta principalmente esses centros, né, que possam estar dando uma estrutura de atendimento adequado com uma equipe multiprofissional para esses idosos, né? Nós temos ainda uma grande dificuldade em estar viabilizando esses serviços intermediários dentro do SUS, assim como a capacitação, né, o número é muito pequeno de profissionais ainda especializados para trabalhar com o idoso. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar para tratar da questão do medo do envelhecimento. O medo que a imensa maioria das pessoas tem de perceber que estão ficando idosas, que estão tendo dificuldades maiores de locomoção, de mobilidade, que as doenças começam a aparecer, a necessidade de medicamentos contínuos também. Então, esse medo de envelhecimento, né, ele é um limitador para que as pessoas possam se enxergar como idosas e encarar o envelhecimento de uma forma mais tranquila. Ele é um vetor para que a gente possa estender as políticas públicas. Nós vamos tratar de tudo isso daqui a pouco, mas antes de ir para o intervalo, eu gostaria de convidar você a participar do nosso programa. Participe! Mande a sua contribuição por meio do e-mail em ação@edinhosilva.com.br, da página www.edinhosilva.com.br. O nosso site, a partir de amanhã, já estará com esse programa para que você possa acessá-lo também na nossa página. E mande a sua contribuição de tema para que a gente possa estar debatendo aqui, conversando aqui por meio do twitter.com/Edinho Silva. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Agora é a sua vez de entrar em cena. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. Faça parte da turnê da solidariedade. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o nosso programa em ação, hoje recebendo o Dr. Francisco, ele que é geriatra, e também a doutora Eliana Naim, que é enfermeira, foi secretária municipal de saúde aqui em Araraquara. Nós estamos tratando do envelhecimento, das políticas públicas para os idosos, ou aquilo que é possível se fazer para que se possa envelhecer com qualidade de vida, o enfrentamento ao preconceito e ao medo de envelhecer. Nós vamos começar esse bloco já chamando um VT, perguntando: você tem medo do envelhecimento? Você tem medo de envelhecer? Não, eu não tenho medo de envelhecer. Na verdade, eu quero viver muitos anos aí e ser muito feliz. Não tenho não, porque eu já estou envelhecendo, meu bem, eu me sinto tão bem. Não, acho que é coisa da vida, né? Todo mundo vai envelhecer um dia. Não, medo não, porque é uma coisa natural, né? Eu acho que a gente envelhecer é um orgulho, sinal que a gente está vivendo, né?
mas é uma coisa que a gente espera ansioso, né? Não tenho, porque assim, eu tive um contato, eu sou bem família, então os meus avós me passaram, tenho uma relação bacana com eles, então não tenho medo de envelhecer. Eu acho até legal, porque quanto mais velha a gente fica, mais sábio, mais sabedoria a gente tem. Um pouquinho. Porque a gente pensa assim, como vai ser a saúde no futuro, né? Como vai ser o meu acesso às coisas, se eu vou conseguir lembrar, ter uma memória boa, né? Esse tipo de coisa. É uma dúvida, hein? Eu estava perguntando aqui para o Dr. Francisco, enquanto passava o VT, se a geração desses jovens chega aos 100 anos. Chega, Dr. Francisco, qual é o aumento da expectativa de vida no Brasil? Existe um aumento na expectativa de vida no Brasil, assim como em todo o mundo, né? O acesso à saúde, ao tratamento, à saúde, né? A prevenção. Prevenção da saúde, as doenças, né? Até estava conversando com a Eliana, a questão das doenças crônico-degenerativas, as doenças cardíacas. Hoje se tem o acesso ao tratamento dessas doenças, então a longevidade está aumentando, né? E com isso... Nós já passamos 70 anos, né, no Brasil, né? Já. 72, não é isso? 76. 76 anos. A média, 76, as mulheres. E os homens menos, né? Menos. 6 anos menos. É isso, os homens vão morrer mais cedo. E qual isso até 2050, qual a expectativa? Falando aí para essa juventude, para essa geração. Até quando nós podemos chegar em expectativa de vida? Qual é a projeção da Organização Mundial de Saúde? Mais ou menos em torno dos 82 anos aqui no Brasil, tá? E com um aumento muito considerável da população. Hoje no Brasil nós temos 9% de idosos, né? A expectativa é que a gente dobre, né, para em torno de 18% da população, em torno já em 2050. 2050. Em 2050. Então, nós temos uma população, né, e aumentando o percentual, né, acima dos 80. Hoje nós temos 12% da nossa população idosa acima já dos 80 anos. Né? E isso tende também a crescer. No estado de São Paulo, nós temos 4,6 milhões, né, de idosos hoje. Então, Francisco, e o hábito? Os idosos procuram geriatra? Tem procurado, sim, eu acho que existe uma tendência a se procurar mais o geriatra, sim, os idosos. Tem aumentado a cultura de se procurar mais o geriatra. É uma especialidade nova, né, no nosso país, né? Em torno de uns 10 anos. Nova pelos números, promissora, né? Porque todo mundo vai ter que ter um geriatra daqui a pouco. É uma especialidade Mas as pessoas nova. procuram quando estão doentes ou procuram mais para prevenção, para envelhecer com qualidade de vida? Procuram mais quando estão mais velhas, né? Já na terceira idade mesmo, 60 anos para cima, a média mais de idoso, grande idoso. Eles procuram para fazer tratamento ou falam, não, doutor, estou aqui porque eu quero envelhecer com qualidade de vida, eu quero que o senhor me passe aqui uma orientação de como que eu posso envelhecer. Eu falo, vim aqui porque eu estou doente. Não, já procura a prevenção em segundo plano, já procura por um tratamento, na maioria das vezes, né? Prevenção, no geral, quando se procura um médico, o geriatra acaba seguindo esse mesmo caminho. Mas existe uma tendência a se fazer mais prevenção. Uhum. Eliana, a pergunta, né, que é muito interessante, o medo do envelhecimento. A pessoa, ela tem dificuldade para se sentir velha? Você acha que se sentir, não... Tá, acima de 60 anos já é considerado idoso, mas do ponto de vista dela se entender, dela se interpretar enquanto idosa, tem dificuldade ainda? Eu acho que tem, né? Os idosos expressam um grande medo, né, em relação à velhice, principalmente da perda da sua capacidade, né? Seja física, né, seja a capacidade intelectual, né, e principalmente o grande medo da dependência, né, de depender
de outras pessoas para suas atividades, né, normais. Então, e também existe, né, na nossa sociedade, né, uma exaltação muito grande, né, à juventude, né, e isso é uma característica que bate muito no idoso, né. Ele vê que a nossa sociedade está sempre pensando no jovem, no que é belo, né, e não valoriza tanto, né, o idoso. Então, eles existem, no convívio que a gente tem, né, nos atendimentos das nossas unidades, né, os idosos têm realmente, né, não só os idosos, né, mas os adultos, né, têm medo, né, do envelhecimento, né, principalmente da perda da sua capacidade, né, física e intelectual. Então, Francisco, claro, os grandes centros médicos já têm, mas existe, e você acha que deve existir as alas geriátricas, por exemplo, ou não? Isso seria uma forma de segregação? É um debate que eu já vi, inclusive, ele na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, a criação das alas geriátricas, ou o idoso ser acolhido nas alas hospitalares como... Dentro do ambiente hospitalar? Isso. Qual é a sua posição? Você acha que tem que ter a ala geriátrica? A segregação? A segregação é uma coisa, acho que, ruim, né? Eu não acredito que deve se segregar, não. Acho que, na minha opinião, não. E você, Eliana, como que lida com isso no Sul? A segregação não, mas talvez uma ala adaptada, especializada para o atendimento ao idoso, talvez sim. Né? Existe essa tendência? Você acha que é uma tendência natural que os hospitais possam se organizar? Porque como a população idosa vai aumentar e está aumentando, né, como que os espaços... É a questão mesmo da arquitetura que a gente comentou da cidade. Eu acho que para o ambiente hospitalar também tem que se preparar para essa população, né? A questão do espaço para se prevenir quedas, para se prevenir, né, para se facilitar a acessibilidade, mas para a fragilidade dessa pessoa mais idosa. Eu acho que essas peculiaridades da pessoa idosa, pensando nisso, mas não nada fora essa questão dessas peculiaridades da pessoa idosa. Acho que deve ser tratado da mesma maneira, não tem como separar, não. Tem o risco de segregação, Eliana, na criação de alas geriátricas? Eu não acho assim o risco da segregação. O que eu acho assim é ter pessoal realmente especializado. Nessa discussão que tem em ala geriátrica, né, está muito ligado aos cuidados paliativos, né, que são áreas específicas para pacientes, né, que não têm mais recurso terapêutico. Né. Agora, o idoso em si, ele tem que ser tratado, né, e toda equipe tem que estar apropriada para tratar, independentemente de uma criança, de um adulto ou de um idoso. Né. Em relação à área física, né, e a gente sempre diz assim, nós quando construímos uma casa, nós nunca imaginamos que nós vamos ficar idosos. Enche a casa de escada? Isso, de degraus, né, num banheiro que não tem uma porta adequada, né, então eu acho que isso é mudar uma mentalidade, né, nossa, né, já na juventude, né. Nós temos que ter espaços que sejam acolhedores para sempre, né. Então, porque, como o Dr. Francisco disse, um dos grandes problemas do idoso, né, que causa uma alta mortalidade, né, são as quedas, né? É isso que realmente leva. E essas quedas caem da própria altura do corpo, a grande maioria, né? Por tapetes, né, por banheiros, por uma série de coisas. Então, nós temos que ter, não é áreas, todas as áreas, né, hospitalares têm que ser adaptadas, e as áreas também dos nossos lares, para que possam acolher, né, e nos abrigar, né, em todas as fases da nossa vida. Os hotéis, por exemplo, eu tenho visto, né, muitas vezes nas viagens, a gente já vê alas específicas, né, quartos, apartamentos específicos para pessoas idosas, né, já adaptados. Eu já acho isso interessante. Eu estou dizendo em relação a essa questão da segregação, que foi um debate, inclusive, que eu presenciei. Eu não tenho dúvida, né, eu fiz a pergunta, mas eu tenho posição. Eu não tenho dúvida nenhuma que as unidades hospitalares têm que caminhar para adaptação, né, para especialização. Você ter alas com não só o médico
preparado, mas a enfermagem preparada, o pessoal da área de serviços, a hotelaria, toda ela preparada para atender o idoso. Que claro que as demandas são outras. Então esse risco de, olha, é adaptado, é preparado, não, está segregando, está tirando o idoso do convívio com o jovem. Eu acho que mesma forma que você tem a pediatria dentro do hospital, você tem a área da obstetrícia, você pode ter uma área preparada para o idoso. Eu não acho isso, acho que é radicalismo demais do ponto de vista do medo da segregação. E muitas vezes quando a gente exagera nesse medo da segregação, a gente acaba muitas vezes deixando de olhar as especificidades, né, as questões particulares. Eu não tenho nenhuma dúvida que a tendência é que a gente possa pensar arquitetura, pensar adaptação para essa nova realidade brasileira, que é o envelhecimento da população brasileira. Mas eu quero, doutor Francisco, aqui agradecer muito a sua participação. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Primeiro, aqui, publicamente, né? Claro, não precisa ser idoso para ser geriatra, mas quando a gente vê um médico tão jovem fazendo a opção pelos idosos, é algo que tem que ser elogiado, e eu quero aqui publicamente reconhecer, porque é uma opção de vida, né? Você fez uma opção de vida de cuidar das pessoas idosas. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço a participação, a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto tão importante, né? Que é falar sobre os direitos e a oportunidade de falar sobre o assunto que eu gosto tanto, que é a questão do idoso, da pessoa idosa. E nós vamos te chamar outras vezes, até para a gente poder tratar, certamente aqui, quem está nos assistindo vai querer saber um pouco mais, né, das questões específicas na área da saúde. Nós aqui hoje demos uma passada, né, mais geral, no pano de fundo, das grandes questões do envelhecimento, mas vamos chamar aqui outras vezes para a gente tratar das questões mais específicas. E agradecer a você, Eliana, a oportunidade de estar aqui com você, conversando sobre o SUS, você que eu não canso de falar publicamente em todo lugar que eu vou, que é uma das pessoas que eu conheci mais comprometidas com a construção do SUS. E você está aqui falando do SUS e falando das políticas públicas para as pessoas idosas. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez e tenho a certeza, né, que a gente vai continuar aí na nossa jornada, na nossa caminhada, lutando cada vez mais para fortalecer esse SUS e fortalecendo o SUS, né, cada vez mais podendo atender melhor, né, esse novo paradigma que a gente tem aí da nossa sociedade, né, essa nova evolução que é o idoso. Muito obrigado e agradecer muito a você que esteve conosco, você das mais de 40 TVs comunitárias de todo o estado de São Paulo, que nos acompanha, e 2 TVs comunitárias da Bahia já. Então nós estamos rompendo aí as fronteiras do estado de São Paulo. Continue participando do nosso programa Em Ação, mande a sua colaboração. Eu tenho dito a todo momento, a todo programa, que esse aqui é um espaço de reflexão, para que nós possamos estar pensando em todos os temas atuais, nos temas que dizem respeito à nossa vida cotidiana, aos temas que dizem respeito à construção da cidadania, de uma sociedade mais justa. E participe mandando a sua... Primeiro, pode mandar a sua discordância também. Se você não concorda com nada que foi dito aqui, mande a sua discordância, mande a sua contribuição, participe nos ajudando a escolher os próximos temas, participe por meio do e-mail emação@edinhosilva.com.br, também por meio da nossa página www.edinhosilva.com.br, e esse programa estará no ar na nossa página a partir de amanhã. E também por meio do Twitter, twitter.com/EdinhoSilva. Na próxima semana nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Continue conosco, continue nos ajudando a construir o programa Em Ação.